Olá, e aí, tudo bem com você? Aqui quem está falando é o professor George aqui da IJS Cursos. Olha, essa é a nossa primeira videoaula do curso de frentista, o curso completo para você, onde temos a parte de frentista, isso você vai observar tudo aí no seu certificado, né? Frentista, líder ou chefe de pista, que é como se fosse o encarregado dentro da empresa. Nós temos a NR20, que é uma lei que fala sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho com inflamáveis e combustíveis. Nós temos também a NR9, que é um laudo que mostra os perigos que existem dentro da empresa. E um dos perigos descobriu-se que foi a exposição a um gás chamado benzeno. Todas as vezes que a gente pega o bico, coloca no carro para abastecer, esse gás ele sai e a gente acaba sentindo o cheiro desse gás. E nisso podemos nos contaminar e podemos até mesmo adoecer adquirindo câncer. Então é obrigatório fazer NR20 e também NR9. Por medida de segurança, nós temos também a lei NR6, que fala sobre os EPIs, que é o equipamento de proteção individual, e o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, aquilo que serve para proteger todas as pessoas, os funcionários e os clientes. E temos também a NR23, que fala sobre prevenção e combate a incêndio, estabelecendo a obrigatoriedade de ter os extintores de incêndio instalados nas empresas, tá bom? Acompanhe as próximas videoaulas. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre a NR20. É uma norma regulamentadora número 20, que fala sobre segurança e saúde no ambiente de trabalho com inflamáveis e combustíveis. Ela é dividida em 3 grupos de trabalhos diferentes: classe 1, classe 2 e classe 3. Na classe 1 são os postos de combustíveis, um perigo básico. Na classe 2 são os transportes e na classe 3 as refinarias, usinas e instalações petroquímicas. O curso ele é obrigatório para quem trabalha nos postos de combustíveis, então todos os funcionários precisam fazer. Nessas 3 classes, cada uma delas vai ter uma validade diferente, então vai ser necessário você fazer a reciclagem do curso. É bom você vir fazer aqui comigo. É claro que daqui 3 anos para quem trabalha nos postos de combustíveis, daqui 2 anos para quem trabalhar com transportes de combustíveis e daqui 1 ano para quem trabalhar nas usinas e instalações petroquímicas, pois é um local muito mais perigoso, a chance de um incêndio, uma explosão, onde a gente tem que estar muito mais atento a esses riscos existentes no ambiente de trabalho. A NR20 é uma norma de segurança com inflamáveis e combustíveis. Eu vou ter também aqui para dizer para vocês sobre a NR9, que é um laudo que faz um mapa de risco. Você deve até ter visto aí na sua apostila um modelinho, um desenho de um mapa, onde mostra o tamanho das bolinhas, o tamanho do risco considerável. Isso aqui estabelece quanto maior a bolinha, maior o risco. E aí descobriram, né, com as pesquisas, a presença de um gás. Esse gás é chamado de benzeno, é uma substância química tóxica prejudicial para a saúde. Toda vez que abastece o etanol ou a gasolina, esse gás é liberado e a gente acaba sentindo o cheiro desse gás. Nisso, se não tomarmos cuidado, se não deixarmos o bico lá e se não nos afastarmos de 1 a 2 metros de distância, nós podemos nos contaminar e até mesmo adoecer, desenvolvendo até mesmo câncer, calvície e vários outros problemas na saúde do trabalhador. Por isso que a empresa tem que adotar um monte de medidas de prevenção, placas de sinalização, benzeno, substância cancerígena, clientes proibido mexer no celular, porque o benzeno também é inflamável, é um gás químico tóxico inflamável, então é uma série de normas a serem seguidas. Não se esqueça de ler em sua apostila a parte que fala sobre a exposição ao benzeno e o perigo. Essa lei também possui uma validade diferente. Essa lei, a 1109, fala que tem validade de 2 anos. De um modo geral, as empresas assimilam que o curso deve ser feito de 2 em 2 anos. Se os fiscais passarem, poderão ser aplicadas multas, até mesmo o fechamento da empresa se encontrar funcionários que estejam trabalhando sem o curso. Ainda bem que você fez o curso, hein? Olá, estamos aqui na próxima videoaula falando sobre prevenção e combate a incêndio, que nós temos a obrigatoriedade da instalação dos extintores nas empresas, o que muitas pessoas não observam, que aqui nós vamos ter as classes de incêndio que o extintor pode ser utilizado, faz parte
da norma número 23, a obrigatoriedade da instalação desses extintores. É claro que aqui você vai precisar observar um monte de fatores. Classe A, papel, madeira e tecidos. B, líquidos inflamáveis. E classe C, equipamentos elétricos energizados. O uso do extintor é por profissional habilitado. Por isso que a maioria das empresas, eles designam uma pessoa para ser o encarregado, o chefe de pista, que será o responsável numa situação de emergência de usar o extintor e combater esse princípio de incêndio. Aqui nós vamos ter o modo correto de utilizar, que muitas pessoas talvez tenham os extintores, mas nunca leram, né? Que tem que tirar a trava rompendo o lacre. O que é a trava, né? Vamos ver aqui mais próximos. Essa é a trava. Esse amarelinho é o lacre, aonde eu vou ter que romper para o gatilho ficar liberado. Nisso, eu vou pegar a mangueira e direcionar para a base da chama, fazendo um movimento como se fosse uma vassoura, aonde eu crio uma camada cobrindo o local onde está pegando fogo. Tem que tomar muito cuidado. E é claro que o ideal seria que apenas profissionais habilitados pudessem utilizar. É claro que numa situação de emergência nós não podemos esperar. O ideal é que o frentista tenha sempre a noção, por isso que todos os anos o Corpo de Bombeiro faz inspeções e geralmente pelo menos um funcionário tem que estar habilitado, faz testes no próprio ambiente de trabalho, ensinando como utilizar os extintores. Até a próxima. Não esqueça de ler na apostila todas as instruções sobre prevenção e combate a incêndio. Olá, estou aqui de volta e agora vou falar para vocês sobre os tipos de empresas. As empresas são formuladas através do CNPJ e eles podem exibir uma determinada marca. Pode ser que seja um posto bandeirado, que pode ser Shell, Petrobras ou até mesmo Ipiranga, ou a empresa não quer usar essas franquias, né? O proprietário, ele pode criar a sua própria marca. Essa própria marca é chamada de posto bandeira branca, onde ele vende os produtos do seu interesse. Aqui nos postos bandeirados, isso não acontece, só pode se vender produtos da marca exclusiva. Se for Shell, vai vender produtos apenas da Shell, então é uma questão de exclusividade. Nós temos também uma outra possibilidade, que são as redes de postos, que é onde o proprietário montou um posto e foi montando outro e assim por diante. Nessas empresas eles usam o mesmo nome, por isso que é dado o nome de rede de postos de combustíveis, uma administração que cuida de todas as outras empresas. Nos postos bandeirados é o local onde você vai encontrar os produtos de marcas famosas, as gasolinas aditivadas. Por exemplo, na Shell tem uma que se chama Shell V-Power Nitro+. Na Petrobras tem uma que chama Pódio, Supra ou Grid. E na Ipiranga, DT Clean e Octa Pro. São produtos exclusivos que só são vendidos nestas empresas. É bom você saber, pois se for em uma entrevista, podem te perguntar qual o nome da gasolina aditivada do posto Shell. Você sabe? Se não sabe, pegue a sua apostila. No início dela, vem lá a descrição sobre os tipos de combustíveis, etanol, gasolina, diesel, gasolina comum, aditivada. E essas informações aqui também sobre os postos bandeirados e os tipos de combustíveis aditivados que são vendidos com nomes especiais. Ainda sobre os combustíveis, nós vamos ter vários tipos de combustíveis: etanol, gasolina, diesel, diesel comum, diesel S10. Tem que tomar muito cuidado e sempre pergunte para o cliente antes de abastecer o carro dele qual combustível ele quer. Não é porque é uma caminhonete que todas elas serão a diesel. Pode ser caminhonetes flex, pode ser caminhonetes movidas apenas a gasolina. E se por acaso você cometer o erro de colocar o combustível errado no veículo, vai dar um verdadeiro problema. Então tome muito cuidado. Etanol, gasolina, diesel. Temos um produto GNV, que é gás natural veicular. Em locais onde tem circulação de carros com esse tipo de kit, é um kit instalado no carro, adaptado por oficinas credenciadas pelo Inmetro, tem esse funcionamento. Tem o biodiesel produzido através de vegetais, tem o diesel produzido de origem mineral e tem a gasolina, e temos o etanol produzido através da cana, que também fabrica o açúcar, né? Então esses são os tipos de combustíveis comercializados.
Como você vai saber? Na bomba de combustível tem um adesivo com a informação do tipo de combustível a ser escolhido. De um lado B1, por exemplo, gasolina. De outro lado B2, o de etanol. Daqui a pouco eu te explico o que é B1 e B2, mas na sua apostila, no desenho da bomba de combustível já tem também esse detalhe, tá bom? O serviço do frentista é um serviço muito dinâmico. A maioria das empresas contratam frentistas, isso é verdade, os postos, né? Mas algumas não estão mais com vagas para frentista. Se você for entregar um currículo e falar, eu queria uma vaga para frentista, você acredita que corre o risco de falarem para você que não estão com vagas para frentista? Pois a maioria deles estão procurando profissionais para trabalhar aptos para fazer vendas, vender produtos, lubrificantes, aditivos, produtos para o carro. Não é só o abastecimento. O combustível quase que ele se vende sozinho. O cliente chega, pede, abastece e vai embora. Mas cabe a você, sendo frentista, ser o profissional inovador e conseguir vender, convencer. E algumas empresas temos até metas de vendas do combustível, não, mas vendas de gasolina aditivada, vendas de produtos. Você não troca o óleo do carro do cliente, mas você vende o serviço de troca de óleo. Então isso pode ser cobrado. Isso vai ser a diferença, hein? Se você for em uma entrevista, por favor, fale que você gosta de trabalhar com vendas e esse é o seu objetivo, porque o salário é você que faz, ainda mais nesses lugares que tem a comissão por vendas. Quanto mais você vende, mais chances de ter um bom salário vai ser melhor para você, tá bom? Então estude, pesquise sobre os produtos, sobre os tipos de combustíveis, aditivo para carro, limpa vidro, são vários produtos que são vendidos, não é só o combustível que o cliente compra lá no posto, não, tem muito mais coisas. Agora vou apresentar para você a bomba de combustível, aonde você precisa saber algumas informações extremamente importantes. Aqui nós vamos ter o total a pagar, o total de litros, sempre aparece todas as vezes que você abastece. Nós vamos ter 3 formas de abastecer, por reais, por litros ou na opção de completar o tanque. Aí é você que, junto com o cliente chegou, você pergunta, o senhor quer dinheiro? O senhor quer cartão? É reais? É litros? É completar? Aonde ele vai te informar. Neste caso aqui, nós vamos ter também o teclado. Através do teclado, você vai operar 2 opções. Tá vendo essa bolinha aqui? Eu fiz esse desenho aí na sua apostila. Ele representa litros. Primeira coisa, você clica e aí a máquina, em vez de ficar sinalizando em reais, ela vai ficar sinalizando na opção de litros. Aí vai dar certo para você abastecer por litros. Se for em reais, eu não preciso apertar nem no X, que corresponde a cancelar. Talvez você tenha errado, então aperta no X para cancelar. Bolinha aqui, litros. O X cancela. Quando for reais, não precisa apertar em nenhum, é só você digitar o valor. E quando for a opção de completar o tanque, mais fácil ainda, não precisa digitar nada. Você vai precisar apenas passar o cartão Identifid. Isso eu sei que você já sabe o que é. O cartão Identifid é o de liberação da bomba, que está ligado à função do caixa, que controla tudo aquilo que você vende no seu dia a dia de trabalho, né? Nesta próxima videoaula vou te ensinar a utilizar esta pecinha. Como é que se chama? Não é bomba de combustível, tá? A bomba de combustível é a máquina que está ali na televisão. Aqui é o bico de combustível. Aqui você vai ter velocidade 1, 2 e 3, que é mínima, média e máxima. Olha, preste atenção, não sei se vai dar para você ver. Mas observe que aqui dentro, vamos ver se a luz vai ajudar, tem 3 ondinhas, que são as velocidades que você escolhe. 1 é velocidade mínima, média, máxima. São as 3 velocidades que tem para você abastecer. Aqui você escolheu. Quer destravar? É simples demais. Puxou, apertou um pouquinho, soltou, já destravou. Isso seria a utilização do modo automático, que você deixa lá no veículo e você se afasta para evitar com que você fique sentindo o cheiro do gás. Como é que é o nome do gás mesmo? Benzeno, isso mesmo. E aqui você também poderá, talvez uma moto, porque o bico, nos carros, você deve introduzir ele sempre virado, vamos supor que a minha mão é o tanque, colocou, que o bico fica firme. Aí você vai, 1, 2, a velocidade ideal a ser utilizada é a velocidade número 2 para fazer o abastecimento. Terminou?
Destravou, retirou. Perfeito, né? Da mesma forma, vai ser num caminhão, num ônibus, numa caminhonete, num carro pequeno, é o mesmo processo. Os bicos, eles seguem esse mesmo padrão. Nesta próxima videoaula também sobre o bico de combustível, nós vamos aprender a opção de completar. No completar, eu posso escolher a 1, a 2 e a 3, a ideal é a velocidade número 2. Escolheu a velocidade número 2, ó, vamos fazer com o lado de cá para você poder ver. 1, 2. Olha lá nas travinhas, vamos ver se vai. Vamos ver pro outro lado. Opa. Ixi, não deu certo. Peraí. Ai, meu Deus. Agora deu certo. Tá vendo lá? Ó, 1, 2. Tá na segunda velocidade. Perfeito. Você vai deixar dentro do tanque e você vai se afastar. De repente, quando o líquido vier e bater nesse sensor, ele vai fazer uma leve pressão que vai destravar. Preste atenção. Viu? Destravou sozinho, sem a necessidade de eu triscar aqui. Isso chama destrave automático para evitar com que haja o derramamento de combustível. Nesse momento, você pode sacudir, retirar, devolver o bico para a bomba de combustível na maior tranquilidade. Nós vamos ter as velocidades automáticas, que você já aprendeu, mas nós vamos ter também as velocidades manuais, porque numa moto não dá para você deixar e se afastar. E aí você vai, ó, mínima, média, máxima. Não há necessidade de você ficar fazendo isso. É só você ir e parar na velocidade que você deseja. Isso é a utilização do bico de combustível. Veja esse vídeo sempre antes de ir numa entrevista de emprego para te ajudar, porque podem te perguntar como é que faz para abastecer, como é que faz para usar o bico, né? Boa sorte! Olha, de novo na próxima videoaula. Agora vamos falar sobre, mais uma vez, o painel da bomba de combustível, pois de uma bomba para outra pode ir modificando. Então, preste atenção. Aqui nós vamos ter total a pagar, litros, o teclado onde você faz a escolha, o X cancela, a bolinha representa litros, mas pode ser, dependendo do modelo da máquina, que esteja V ou L, também significa litros. Pode ser apenas a letra L, que também significa litros. Então, a primeira coisa que você aperta quando quiser abastecer litros. Se for reais, não precisa apertar em nada, só digitar o valor. Segunda etapa, passar o cartão de identifique. Próxima etapa, pegar o bico de combustível, levantar a trava que fica encaixada no bico. Cuidado, não coloque o seu dedo no gatilho ainda. Só depois que você tiver colocado o bico dentro do tanque, tiver certeza que está firme, não vai cair, aí 1, 2, a velocidade 2, terminou, você vem, destrava, só dá um pequeno toque e ele já cai sozinho, retira, devolve, tampa o tanque do carro do cliente e depois você vai receber. Então esse é o passo a passo de como você tem que fazer para realizar um abastecimento, tanto usando a bomba quanto o bico e também as questões do carro. As empresas, elas cobram um negócio chamado padrão de atendimento ao cliente. São as perguntas que você precisa fazer. Isso está na primeira página de sua apostila. Não se esqueça de ler 1, 2, 10 vezes aquele padrão de atendimento para estar especialista sobre esse assunto, tá bom? Boa sorte! Olá! Nessa nossa próxima videoaula, vou falar para você sobre o pagamento através dos cartões de crédito ou de débito. Existem algumas empresas que cobram taxas diferentes. Para o cliente que vai pagar em dinheiro, é um valor. Vamos supor que a gasolina esteja a R$ 3,95. Quando o cliente opta por pagar no cartão devido às taxas administrativas do cartão que são cobradas, poderá ser acrescido de 10 até mesmo 20 centavos por cada litro que é abastecido. Desde 2017 foi criada uma lei que permite essa cobrança. É claro que desde que haja placas sinalizatórias e que o cliente seja avisado que a empresa opta por receber pagamentos em dinheiro. Então vai caber a quem explicar isso para o cliente, para o frentista. O uso da maquininha é a coisa mais simples do mundo. Pegou o cartão, colocou, já aparece a pergunta. Crédito ou débito? Você faz a escolha. Tem algumas empresas que só aceitam a opção de débito, porque no débito recebe-se o dinheiro daqui mais ou menos umas 24 horas. E no crédito, recebe-se o dinheiro daqui 30 dias. Alguns postos não podem esperar os 30 dias para fazer
novas compras de combustível. Então eles fazem uma antecipação que acabam perdendo mais dinheiro ainda. E aí o preço do combustível acaba ficando mais caro devido a isso. Por isso que algumas empresas optam por receber apenas pagamentos em dinheiro. Toda vez que se passar um cartão, é obrigatório para o frentista guardar todos os comprovantes, pois se sumir um daqueles comprovantes é como se você tivesse perdido o dinheiro na hora do fechamento do caixa. Olá! Para atender os clientes, é obrigatório realizar o padrão de atendimento ao cliente. Bom dia, seja bem-vindo, vamos completar. Existe até mesmo alguns lugares que pedem para você perguntar o nome do cliente. Vai parecer que é um absurdo, né? Mas não, isso depende da rotina, do padrão exigido pela empresa. E se for assim, você vai ter que seguir. Se o cliente se incomodar, você vai ter que explicar que, não, senhor, desculpe-me, porque foi um padrão que o gerente pediu que eu realizasse com todos os clientes por uma medida de educação. Se é dinheiro, se é cartão, porque talvez lá não aceita pagamentos em cheque. Por favor, hein? Se você pegar um cheque e lá não aceitava, você que é o responsável. Então precisa tomar muito cuidado. Se é etanol, se é gasolina, se é diesel, para saber exatamente qual tipo de combustível que o cliente deseja. Falar sempre para ele, senhor, confere o marcador da bomba antes e depois do abastecimento, para ele não ficar com dúvida. Dizendo que você não abasteceu. Terminou de abastecer ou durante o abastecimento existe um processo que é vender os produtos. Então você vai ter que conversar com o cliente. Senhor, quer que eu olhe à frente do veículo por medida de segurança? Passe uma água no para-brisa? Quer que eu calibre os pneus? Então, tudo isso faz parte do bom atendimento. Terminou tudo, muito obrigado. Não se esquece de receber, se for dinheiro ou pagamento, obrigado e volte sempre. Esse seria o padrão de perguntas que você precisa fazer para o cliente. É claro que alguns já chegam e já falam, quero R$20, está aqui o dinheiro. Então, para esses não vai ser necessário, mas para a maioria dos clientes, quanto mais você conseguir desenvolver o melhor atendimento, mais vai garantir o seu emprego, hein? Então, fique de olho e execute o padrão de atendimento. Em relação aos postos de combustíveis, nós temos outro perigo, que é o dinheiro. É um local onde movimenta muito dinheiro. Muitos clientes toda hora estão chegando e saindo. E cada um da 10, da 20, da 50, da 100, as empresas estabelecem um limite de valor na hora do fechamento e até ao longo do dia. Você não pode ficar com muito dinheiro em seu bolso, senão você é responsável. A empresa faz você assinar um contrato de trabalho explicando todas essas normas. A grande maioria coloca um limite de R$100 ou até mesmo de R$200, que é o estabelecido em convenções coletivas pelo sindicato. Então, quando você assina esse termo de contratação, se essa situação vir a acontecer, é claro que você jamais deve reagir, vai entregar o valor que você tem, mas se você só tiver com os R$100, a empresa vai arcar com o prejuízo, não vai sobrar nenhuma responsabilidade para você. Mas se, infelizmente, você estiver com o valor no seu bolso, já pensou? Está com R$1.000 no seu bolso e o limite era 100, a empresa paga 100. Os outros R$900, conforme você assinou o contrato de trabalho, poderão ser cobrados de você. Não vai ser um mês muito triste? Então tome muito cuidado, obedeça rigorosamente os limites que são estabelecidos pela empresa, tá bom? Se é R$100, corre guardas. É chamado sangria, o procedimento de guardar o dinheiro nos cofres para evitar o acúmulo de valor, para evitar com que essa situação aconteça com você. Espero que isso jamais aconteça com você. Nessa próxima videoaula vamos falar sobre a NR6, que é o uso dos EPIs nas empresas para os frentistas. O que é um EPI? É um equipamento de proteção individual. Nós temos também os EPCs. Você deve ter visto o bonequinho, o desenho na última página da sua apostila, que fala que o frentista teria um monte de EPIs. Botina, luvas, máscara, avental, óculos, protetor de ouvido, boné. Para ser um EPI, precisa ter um CA, precisa ter passado por uma aprovação do Inmetro. E é claro que temos vários exemplos de EPIs, mas o frentista não utiliza todos. Isso vai depender da avaliação da NR9, que é a avaliação dos perigos existentes na empresa, se todos eles realmente serão obrigatórios. Na maioria das empresas, agora, estão utilizando a máscara, a botina, né? Tem lugares, quando vem a chuva, tem uma capa de chuva, então tudo isso é fornecido pela empresa. Você mesmo não pode comprar o EPI para usar, é a empresa que fornece para você.
A empresa faz uma ficha para você assinar, comprovando que eles te entregaram. E nisso você é responsável por esse EPI, tendo que guardá-lo e conservá-lo por no mínimo o prazo estabelecido pela empresa, 6 meses, 1 ano. E se você estragar antes deste prazo, nesses contratos, nessas fichas, já está estabelecido que você é o responsável. Deste modo, pode sobrar para você ter que comprar. A lei fala que é a empresa que tem que fornecer, mas fala que o funcionário tem a obrigação de guardar e conservar em perfeito estado de funcionamento. Se não estiver usando, podem ser até aplicadas advertências, multas, advertências para o funcionário, se um fiscal chegar, multas até mesmo para a empresa. Então, o uso dos EPIs é obrigatório nos postos de combustíveis. Outra coisa que faz parte da função do frentista é fazer vendas de produtos, e vai ter uma infinidade de produtos para você vender. Aqui nós temos alguns exemplos: aditivos para carros. Isso aqui substitui a água do radiador. Em vez de colocar água, coloca o aditivo. Nós temos limpa-vidros. Esses limpa-vidros, eles vão servir para quê? Tem um reservatório que esguicha a água para a limpeza do para-brisa. Nós vamos ter óleos para motor. Por favor, hein? Não pense que óleo para motor é só para carro, não. Tem para moto também. Ofereça para os motoqueiros. É um potencial cliente que você tem. Carros pequenos, grandes, caminhões, ônibus, todos eles trocam óleo. De 5.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, 1.000 quilômetros as motos, então tudo isso daí é organizado. É claro que a pessoa especialista com essas informações é o trocador de óleo, mas cabe também a você ter um pouco de conhecimento, pois a função é frentista vendedor, onde você precisa conhecer os produtos para tentar convencer os clientes a comprar. Se tiver metas de venda, você vai ter que se esforçar ao máximo para fazer essas vendas. Algumas empresas têm aplicativos onde dão desconto para os clientes no abastecimento, mas para isso eles têm que comprar algum produto. Por exemplo, aditivos para carros flex, para carros movidos a gasolina, para carros movidos a álcool, para melhorar a qualidade do combustível. Algumas vezes o carro está engasgando, alguma dificuldade na hora de acelerar, ou até mesmo de ligar da partida de manhã. Então tem esses produtos aqui para vender. Então estude, pesquise na internet para obter cada vez mais informações, tá bom? Olá, nesta videoaula vamos falar sobre passar cartões de crédito. Você vai ver que é a coisa mais simples do mundo. A maioria das empresas, elas possuem um sistema chamado PDV, que é o sistema onde a gente passa as mercadorias. Isso pode ser num posto de combustível, pode ser numa loteria, pode ser numa loja, num supermercado, independente do lugar que for, existe um sistema onde nós vamos precisar ter um pouco de conhecimento sobre informática. Já viu que em cima do teclado existe aqueles F1, F2, F3, F4? Cada sistema possui comandos e códigos diferentes para fazer cada uma das operações. Por exemplo, se a gente quisesse passar um cartão de crédito, por exemplo, poderia ser o F12, o último F da sequência ali, onde eu iria receber o cartão, é tudo eletrônico. Nas empresas mais modernas, o próprio sistema já tem todas as opções. Nas empresas mais simples, ainda fazem essa operação através da maquininha, né? Onde a gente pega o cartão do cliente, coloca na maquininha, vai aparecendo as perguntas, simples demais. Algumas é de toque na tela, algumas é número 1 ou 2. Só basta você fazer a leitura das informações que estão na tela da maquininha para você conseguir desenvolver. É muito simples. Vou fazer um próximo vídeo mostrando passo a passo como utilizar a maquininha do cartão. Aqui nós temos um exemplo da maquininha de cartão, onde tem o local do monitor, onde tem o teclado, onde coloca o chip e também lugares, cartão sem chip. Mas quase não se existe mais esses cartões sem chip. O que fazer, né? Primeira coisa, a maquininha já se encontra perguntando, coloque ou passe o cartão. Colocou o cartão, supondo que é de chip, já aparecem as opções crédito ou débito. Há outros ali, é questão de parcelamento. A verdade é que não é a loja que parcela, quem parcela é as operadoras de cartão, Visa, Elo, Master, elas que fazem o parcelamento e que geram o valor das parcelas para o cliente. A próxima etapa, supondo que você clicou no crédito ou débito, você vai digitar exatamente o valor da compra do cliente. É claro que existem algumas empresas que têm uma taxinha um pouco maior porque eles repassam a taxa que a empresa do cartão cobra deles para os clientes, né? Alguns lugares é R$5, alguns lugares é R$3. Isso vai depender da regra da empresa, se for uma empresa menor. Nas empresas maiores, eles já calcularam isso e já incluíram no preço do produto.
Depois dessa opção, nós vamos ter que digitar o valor. Digitou o valor, confere o valor, pede para o cliente conferir o valor, peça para o cliente digitar a senha. Aqui embaixo, você já percebe o verde para confirmar, o amarelo para corrigir e o vermelho para cancelar, se caso você tenha errado ou o cliente errou ao digitar a senha, né? Transação autorizada. Nesse momento, a primeira via é impressa. Essa é a sua via. Você precisa guardar para fazer o fechamento do caixa depois. Segunda via é a via que você entrega para o cliente. Não se esqueça de entregar. Ela é opcional. O cliente pode querer ou não. Pronto. Você terminou e a maquininha já fica disponível para você atender o próximo cliente. Viu? Tanto que é fácil? Não é de hoje que todas as empresas têm uma política de atendimento de qualidade. Quanto melhor for o seu atendimento, melhor para você. Algumas empresas chegam até criar uma campanha onde eles desenvolvem a política de um tal cliente misterioso, cliente oculto, cliente secreto, que vai até a empresa se passando por um cliente. Por exemplo, numa farmácia, ele escolhe vários produtos e vai até o balcão ou conversa com os atendentes, criando situações um pouco até embaraçosas para que você possa tentar resolver e apresentar a melhor solução. Se é no supermercado e faz parte atender o cliente sempre dizendo bom dia, senhor cliente, seja bem-vindo, isso vai ser obrigatório para você. Quem é que vai te falar isso? Geralmente os encarregados te avisam. Aqui na nossa empresa nós temos um padrão de atendimento ao cliente. E esse padrão você vai ter que desenvolver todas as vezes que o cliente chegar, não podendo se esquecer jamais de fazer isso. Ao final, muito obrigado por ter vindo, volte sempre. Você já deve ter passado por isso em algum lugar. Então isso é um padrão de atendimento. Isso gera avaliações de bom, médio, ruim. Se tiver uma avaliação ruim, pode ser que você seja convidado para uma pequena reunião para pontuar, para chamar a sua atenção, que não vai ser divertido, né? Então, se a empresa tem esse padrão, por favor, faça esse padrão ser seguido, pois vai garantir o seu emprego por mais tempo. E tem até alguns lugares que dão prêmios para aqueles que tiram nota 10 nessas avaliações. Então, é mais um incentivo para atender cada vez melhor o cliente diante dessas avaliações do cliente oculto, misterioso ou cliente secreto.